muitas alunas eu percebo que o interesse pelo dinheiro tem que ser despertado. Então eu começo aí sugerindo uma boa pesquisa. Vamos ter dados para que a gente possa calcular o teu preço de sessão. Olá, seja muito bem-vinda ao IPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas, e eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. Porque se você vem acompanhando aí os meus conteúdos, você sabe que eu bato nessa tecla de que o nosso atendimento ele precisa ser de extrema qualidade para que a gente realmente possa entregar valor nos nossos atendimentos e sermos aí muito bem remunerados por isso, não é mesmo? Então, é em função do nosso reconhecimento, em função da nossa precificação, que a minha campanha está aí, e eu tenho certeza que você concorda comigo, porque você quer prosperar no seu consultório, né? E eu quero te contar, então, sobre o meu método, Consultório dos Sonhos, que eu utilizo e que vai tocar aí num ponto central que eu sei que você não aprendeu na faculdade, porque eu dei aula durante muitos anos em graduação e pós-graduação. Sei também que não tem nas formações, porque tem um grande tabu no universo psi ou da psicanálise sobre dinheiro. Mesmo que o Lacan tinha uma mesa com todos os dinheiros que ele ganhava ao dia e deixava ali para os próprios pacientes verem, a gente vai propagando geração a geração de psicoterapeutas, de psicanalistas, a ideia de que o dinheiro, né? A gente não fala muito de cocô, a gente não fala muito de sujeira. Só que a gente quer, justamente aqui no Consultório dos Sonhos, te ensinar a ter uma outra mentalidade. A mentalidade da psicóloga muito bem remunerada. Por quê? O dinheiro não é tabu. O dinheiro é instrumento, passagem, para que a gente possa justamente ser muito bem remuneradas pelo trabalho que a gente entrega, por emprestar nossa mente, por emprestar ali os anos de estudo, de supervisão, de psicoterapia, de noites a fio que você ficou estudando e até planejando, assim, espero eu, o tratamento do seu paciente. E esses 4 pilares que eu escolhi dentro do Consultório dos Sonhos, que é a precificação, o seu posicionamento, no sentido de rever aí a sua identidade profissional, né? O atendimento de extrema qualidade e a técnica que eu venho te contando aí, que realmente encanta os pacientes, que é a técnica da interpretação dos sonhos, né? Que aí a gente honra o nosso querido velhinho Freud, né? Justamente esses 4 pilares, eles são os pilares que sustentam a clínica da psicóloga muito bem remunerada. Eu insisto aí que você preste atenção no muito bem. Eu tô colocando luz no nosso fazer psi, colega. Destacando aí para ti todo o nosso empenho em promover mais saúde e cuidado sobre a vida mental para as pessoas com as quais nós estamos envolvidos, né? Trabalho e comprometimento que tem que sim ser valorizado com valor justo para você. E eu sei que dentro aí do teu coração tem um valor, tem um preço. Só que eu acredito que você não se sente ainda tão autorizada a falar esse valor, não é mesmo? Talvez você se sinta insegura. Como é que eu vou colocar esse preço? Será que o paciente vai pagar? Essa é a grande, digamos assim, objeção, né, que as minhas mentorandas têm. Mas, Débora, será que vão pagar o meu reajuste? Mas será que se eu aumento 50, 100 reais no meu reposicionamento, vão pagar? E aí, o que a gente tem, né, que eu venho identificando aí no meu caminho como mentora? E em todos os anos, aí, esses 20 anos,
de trabalho com a psicologia, educação em psicologia e supervisão com psicólogos. Bueno, seguinte, nós temos problemas, sim, com a precificação. Porque o dinheiro é uma questão que não é propagada, não é ensinada na escola, na família, né? Com sorte, talvez você tenha uma família que converse ou tenha estratégias com dinheiro, mas são raras. E na psicologia, como eu já falei, esse grande silêncio. Então, você tem déficit para pensar sobre dinheiro. E você também tem insegurança, que advém, com certeza, colega, da nossa, digamos assim, da nossa consciência de que a técnica não está bem afiadinha. Um outro ponto que eu percebo com minhas alunas, e eu acho que esse ponto é bem legal, para a gente poder aqui problematizar, é quando você se sente, como as minhas alunas, muito mais aconselhadora, orientadora, do que efetivamente psicoterapeuta. E se você se identifica com a psicanálise, como eu, você sabe que a psicoterapia, ela é trabalhar com o inconsciente do seu paciente. Então, se você vem reconhecendo que para que você se sinta mais segura, é importante sim estar muito mais preparada, inclusive para que você gere aí um preço justo para você. E é por isso que eu quero que você se inscreva lá no meu workshop, gratuitíssimo, para que você entenda essa lógica que eu venho trabalhando aqui. Imagine aí uma colega que durante a pandemia, vamos botar um nome para a nossa colega, é a Bia, ela se viu aí com menos pacientes e sem a procura de novos interessados. Ficou, claro, apertada financeiramente, e aí, o que a Bia fez? Foi lá para os grupos de Facebook, procura-se psicólogo, e começou a topar os pedidos de atendimento social. E você sabe que na pandemia, logicamente, esse canal ficou lotado de pessoas e a nossa colega Bia se viu com a agenda cheia. Só que a Bia não ficou feliz, não. Sabe por quê? Porque o problema começou a ficar evidente quando a Bia começou a ver que ela estava irritada, que ela tinha vontade de dar um tempo nos atendimentos e que se ela pudesse mesmo, ela tirava umas férias. Porque ela se percebia sem tempo para cuidar de si, das suas demandas, até mesmo de ter espaço interno para ligar e falar com sua família ou com suas amigas. Por quê? Porque ela se via sugada pelos atendimentos e sem energia, inclusive para gerar a sua vida efetiva, né? E aí chegava no fim do mês e a Bia vinha aqui, né, para mentoria comigo, ela jurava, não, Débora, olha aqui, ó, eu vou começar a ajustar os meus preços, não vou aceitar mais valores muito baixos. Mas aí sabe o que acontecia? Na hora em que um paciente ligava e agendava com ela, depois de ter escutado uma história difícil, triste, por quê? Qual paciente que chega em psicoterapia para entrevistas iniciais e não vai te mobilizar com uma história triste ou difícil? Não tem, né? Mas aí a Bia, ela ficava constrangida em dizer o valor que ela já tinha estipulado lá comigo como novo, porque depois de escutar todas as dificuldades aí dessa pessoa, ela não queria se tornar mais uma dificuldade financeira, mas isso era a suposição da sua cabeça. Então, o que acontecia? Ela facilitava para o paciente e desqualificava o próprio trabalho, dava um tiro no pé. E aí, a gente chegou num momento, no início da nossa mentoria, que foi assim, Bia, senta aqui e vamos calcular o teu preço de sessão, porque chegou a hora da verdade. E o que eu quero te dizer é que é sim importante que você tenha consciência, colega, do seu preço de sessão. E como é que a gente vai fazer isso, Débora? Bom, primeiro, que é o que eu acredito, que você vai lá ver no workshop também, porque tá lá dentro do workshop
psicóloga muito bem remunerada, que eu falo abertamente sobre as crenças limitantes que nós, profissionais da saúde, ainda mais se nós somos mulheres, nós mantemos. E eu quero que você saiba que cada um de nós tem aí sim o seu mundo pessoal do dinheiro. E é através desse mundo pessoal do dinheiro que a gente gera referências para agir na vida. Então, essa referência, ela é construída por vários vetores. Familiares, né, as aprendizagens sobre dinheiro que a gente tem na nossa casa, o que a gente testemunha na nossa família, como são aí os amigos ao redor quando a gente sai e conhece outras famílias, outras casas, né? Que aspectos da sua personalidade também contribuem para a sua boa, né, percepção sobre o dinheiro, para que você trabalhe bem com o dinheiro. As questões da sua geração, porque se a gente for pensar em gerações anteriores, por exemplo, se eu penso na geração da minha mãe, da minha avó, são mulheres que além de trabalharem menos, minha avó nem trabalhava fora de casa, assim, dentro de casa, eram mulheres que não tinham, no caso da minha avó, não tinham nem informação sobre quanto o marido ganhava. Ela só sabia que não podia gastar o dinheiro. Quando ficou viúva e foi ver, né, a pensão, ela viu o quanto o marido ganhava. E aí ela se deu conta que não precisava ter passado por tanto ajuste financeiro e tanta privação. Porque esse era um sintoma do meu avô, da personalidade dele. Ou, né, como na geração seguinte à minha avó, em que é difícil para as mulheres poderem pensar sobre o dinheiro, em como ganhar mais, em como investir o seu dinheiro, porque parece que isso é assunto para o homem pensa melhor. Chegamos agora na nossa geração, de mulheres que sustentam casa, ganham mais que os próprios maridos e que podem sim organizar a sua vida financeira com muito mais conhecimento e propriedade. Então, né, as decisões econômicas e financeiras, elas podem e devem ser feitas por você. Não dá para deixar, né, a vida nos levar, porque vem as intempéries, os imprevistos, como uma pandemia, e aí a gente se vê de calça curta, como a nossa colega Bia. Mas parece que a colega, ela aprendeu a lição direitinho, sabe por quê? Porque ela começou a perceber que a doação em excesso, a facilidade em ultrapassar os seus limites, a dificuldade em dizer não, o ficar muito ansiosa quando tinha tempo livre, tipo, não tá correto, não é legal, tô meio vagabunda. Tudo isto tinha a ver com a própria história da Carla e como ela foi construindo referências sobre o uso do dinheiro, o mundo pessoal do dinheiro. O que a Bia, né, pôde aprender durante a mentoria é que não basta apenas comprometimento e trabalho duro. A gente também precisa trabalhar com estratégia. E uma das nossas estratégias é saber como construir o nosso preço, ok? Por exemplo, se a gente vai pensar aí, né, que um dos grandes problemas da psicologia, dos psicólogos, ainda mais quando começa, é não ter noção nenhuma de quanto cobrar. Se você é novo na área clínica, nova aí na área clínica, provavelmente teve que se aproveitar de um certo achismo para determinar o seu preço a ser cobrado em cada consulta. Ou então você foi já para as clínicas que trabalham com os convênios e você chegou lá e já estava tudo pronto, era só você seguir o fluxo. Mas independente do caminho no qual você esteja, até mesmo as colegas que, como eu, já têm bastante trajetória, bastante caminho na clínica, né? Você pode, inclusive, verificar que o seu preço não condiz, colega, com o momento, o ponto de carreira no qual você está e, inclusive, com a qualidade do serviço que você está prestando. Então, se você está no início, no meio, ou né, já tem aí mais de 20 anos de consultório como eu, você também tem que rever o seu preço.
Com algumas alunas, a preocupação, né, é o interesse. Eu diria isso, porque preocupação, quem não tem com dinheiro, né? E a minha ideia é que você não tenha mais preocupação. Vamos mudar a palavra. Eu quero que você tenha interesse pelo dinheiro, ok? Então, muitas alunas eu percebo que o interesse pelo dinheiro tem que ser despertado. Então, eu começo aí sugerindo uma boa pesquisa. Vamos ter dados para que a gente possa calcular o teu preço de sessão. Por exemplo, você sabe aí quanto os psicólogas ao seu redor, que trabalham no seu bairro, estão cobrando? Ou se é atendimento online, né, porque agora a pandemia, ela acelerou a nossa possibilidade de não estarmos unicamente presencial no consultório, a gente pode ter um consultório online, né? Você tem ideia de quanto os seus colegas, que são da mesma geração que você, estão cobrando? Anota. Segunda informação que você precisa ter. Você sabe qual é aí o ponto de partida dentro do Conselho Federal de Psicologia? Quanto está a consulta psicológica? A gente tem a referência aí de 2020. Vai lá no site do nosso conselho e anota. O terceiro passo é você fazer, como eu botei lá no Stories hoje, uma bela planilha do Google. Google Sheets, vai lá, você vai ter no seu computador, no seu celular, e tudo que entrar ou sair do seu bolso, você vai colocar ali. E você tem que fazer, sim, não adianta, eu não vou te mentir, você tem que fazer o seu controle financeiro. Você tem que saber enxergar o seu dinheiro. Você tem que ter noção do quanto você gasta. Você tem que ter noção de qual é o seu custo mensal. Se você tem um consultório fixo, vai entrar aí, né, a própria sala, o que você paga de condomínio, o que você paga, por exemplo, de limpeza, de material de consumo para o seu consultório, vai entrar aí os livros, a supervisão, a psicoterapia. Ah, Débora, mas eu atendo online. Tá bem, você não paga o seu conselho regional todo ano? Você não paga supervisão, psicoterapia, cursos que você vem fazendo, livros? Então, esses são os seus custos para que você possa trabalhar. Além, é claro, que você tenha noção de quanto dinheiro você precisa para se manter por mês. Esses três dados, que você saiba qual é o valor que colegas da sua geração, principalmente se você está aí num bairro atendendo, qual é o valor, que você entenda quanto é o valor recomendado pelo nosso Conselho Federal, que tem aí um valor inferior, a média e o superior, e o valor também que você necessita para pagar as suas contas. E eu vou te dizer, não tem outro caminho. Em 2008, quando eu fui me casar com o Léo, o que a gente começou a fazer? Compramos o livro do Cerbasi, Gustavo Cerbasi, grande guru financeiro, que foi o primeiro que eu comecei a estudar, e nós fomos ler Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Vamos dominar, vamos saber o que a gente tem que fazer com o dinheiro. E aí foi o meu caminho também, enquanto profissional, a usar esses preceitos que eu já começava a construir ali na minha vida conjugal, né? E depois, quando tivemos filhos também, a educação financeira das crianças, né? Porque já que não tivemos, vamos fazer em casa o que a gente acredita. E nisto tem um hábito que ele é custoso, eu não vou mentir para você, mas que é muito importante, até para que eu não fique preocupada, para que eu não fique viajando no dinheiro, na falta de dinheiro, né? Que se fosse extra, a gente não ia se preocupar tanto. E é importante que você registre tudo numa tabela. Como eu falei, planilhas do Google. Dessa forma, você vai ter uma notícia real e não imaginária sobre as suas contas. Porque eu vejo que nós utilizamos referências muito imaginárias, né? Eu pergunto para as minhas mentoradas, antes de começar a mentoria, lá naquele check-in inicial, qual é o seu
preço de sessão atual. 150. Aí, vamos no detalhamento, né, colega? Paciente 1, paciente 2, paciente 3, aí tem um convênio, aí depois você vê que o colega flexibilizou, então tem valores de 80 a 150. Então, o preço que você coloca não é 150, é uma ilusão. Para que a gente derrube a ilusão, você sabe tão bem quanto eu que só tem aí a realidade concreta. Por isso que você vai pensar que, vamos supor, você tem um custo com sua vida, um valor fictício de R$ 500, né, por semana. Isso significa que você tem que ter uma entrada semanal de pelo menos R$ 500. O legal é que você tenha uma entrada de mais de R$ 500 por semana. Por quê? Assim você tem uma gordurinha, você não fica tão apertada. Se você, vou pegar esse 500 aqui para a gente fazer uma continha rápida. Olha aqui. Vamos supor que você aí é super econômico, enxutinho, né? Tem um valor fictício aí de R$ 500 ao mês que você usa no seu consultório. Custa o seu consultório. Você, então, de novo, vai precisar dessa entrada semanal de R$ 500 e isso você vai conseguir se você tiver 5 pacientes que paguem 125 a sua hora. Esse preço de referência pagaria as despesas do seu consultório e sobraria ali no mês R$ 2.000. Para início, para dar aquecimento, você precisaria de 5 pacientes pagando o valor de 125 a hora, o que é muito possível no cenário atual, porque aqui no consultório dos sonhos, o valor mínimo é R$ 100. Menos de 100 ninguém deve atender, porque não é decente, tá? A não ser que você esteja fazendo um trabalho social numa ONG, mas não no seu consultório, ok? No seu consultório, você vai usar outra referência de valor. Um outro detalhe que também não me escapa é que você precisa trabalhar a sua mentalidade para que você entenda por que ter uma remuneração digna é importante. Porque é isso que vai te valorizar enquanto profissional. E eu vou te dizer uma coisa. Enquanto o paciente chega para a sessão e ele ainda não sabe de você, ele ainda não sabe quais são os efeitos que você gera ao trabalhar, ele ainda não sabe os resultados que ele vai ter com você, ele ainda nem tem aliança terapêutica com você. Qual é a primeira informação que ele vai ganhar ao chegar no teu consultório? Primeira da tua pessoa, como tu te apresentas, como tu te colocas, se tu te conduz bem a primeira sessão. E a outra é o seu preço. Porque não adianta, isso é unanimidade. As pessoas, elas sim identificam qualidade com preço. Se você diz que o seu preço é 80, acho que não. Eu prefiro ir na que é R$ 200, porque certamente trabalha melhor. Então, preço baixo é tiro no pé. Liquidação não se faz no consultório, né? Olha só. Esse valor, né, esse valor aí de 125, ele é muito possível para que você consiga, por exemplo, ter uma remuneração digna e que te valorize enquanto profissional de saúde. Olha só o raciocínio. Por exemplo, se você cobra R$ 100 a hora da consulta, valor mínimo consultório dos sonhos, você vai precisar de 25 atendimentos na semana, o que somaria aí 100 atendimentos no mês e gera os teus necessários R$ 10.000 de renda do consultório. Para isso, você tem que se manter firme na negociação. Foi isso que eu aprendi, sabe por quê? Porque eu também era como a Bia. E eu também me condoía muito com as histórias. Eu também queria facilitar. Hoje, olhando para trás, eu até imagino que o meu primeiro benefício gerado para o paciente era o preço. Porque quem dava o preço não era eu, Débora. Era o próprio paciente. Por quê?
eu facilitava, eu não deixava a pessoa raciocinar. Eu dizia o meu valor e eu já queria logo ajudá-la. Olha, mas se esse valor fica pesado para ti, a gente pode flexibilizar. Quanto desse valor você pode pagar? Quer dizer, eu entregava na mão do paciente a minha valorização profissional. E você não pode fazer mais isso. Quando eu acordei, ainda era bastante, né, tinha tempo, e eu vou dizer que eu me sinto atualmente muito, mas muito mais tranquila, sabendo que se o paciente não topou o preço, outro vem e topa. E se o paciente não topou aquele preço, que bom, porque pior seria se eu tivesse facilitado e tivesse problemas contratransferenciais, como já tive em pacientes que facilitei o preço e depois eu fiquei sabendo das férias maravilhosas no exterior, do carrão que comprou, mas para a sua psicoterapia não investia. E o paciente, ele não tem que ter dívida emocional conosco, pelo bem-estar que a gente vai provocar, por todas as mudanças psíquicas que a gente vai oportunizar. O paciente já tem essa dívida com o pai e com a mãe, não vai ter com a gente, né? Então, é por isso que ele tem que pagar a dívida. Pagar a dívida no preço de sessão. Se responsabilizar pela sua melhora pagando em dinheiro. Você entende por quê que é importante que o paciente pague o seu preço? Porque você não tem que facilitar? Só que tem uma diferença entre preço e valor. Porque o seu preço contém o seu valor. Você sabe, colega, o que é valor? Vou te dizer. Valor é a qualidade do atendimento que você entrega. É saber que aquele paciente, principalmente em sessões iniciais, né? Ele vai sair da sua sessão melhor do que ele entrou. Mesmo que depois ele saia meio debulhado, ele sabe que é para o crescimento dele, ele sabe que você está ali porque já criaram a poderosa aliança terapêutica e ele confia em você. Então, quando a gente entende o nosso valor, que tem a ver principalmente com o quê? Com a nossa trajetória clínica. Exatamente. Todo o seu investimento em formação, os anos, o que você batalhou aí para internalizar enquanto habilidade clínica, né? Sem falar na sua maturidade, no que a vida também foi lapidando em você. Então, o seu estilo de clinicar, que carrega a sua aprendizagem, o seu investimento e a sua pessoa, também vão dar ali elementos para que você precifique bem. Quem é psicóloga e sabe da importância do conhecimento e da atualização para lidar com a saúde mental das pessoas, investe desde a graduação, não é mesmo? Em livros, em cursos, em seminários, em eventos, jornadas, em qualificações. E esse a gente sabe que é um investimento enorme, né? Em tempo, em dinheiro. E esse investimento ele tem que retornar para você. Retornar ao preço, né? Através aí aplicado no preço que você pratica. E é importante que você saiba que o preço ele vai ter um papel fundamental na percepção de valor que o paciente vai ter do serviço contratado. Né? A percepção do valor, por sua vez, vai influenciar de maneira inquestionável na intensidade, inclusive, com o qual o paciente vai se dedicar ao processo terapêutico. Né? Porque faz parte do humano, ainda mais no capitalismo, que a tendência seja valorizar os produtos e os serviços bem cobrados. Mesmo que inconscientemente, como eu te falei, o serviço barato acaba sendo olhado com desconfiança. E você sabe que para trabalhar, para que você consiga levar o paciente adiante, a gente tem que ter comprometimento dessa pessoa. Caso contrário, o processo terapêutico ele perde potência. Então, é fundamental que ao ir à terapia, né, seja um evento importante na agenda do seu paciente. E podemos contar com um preço justo para que essa
condição se instaure, porque o preço justo é aquele preço que é decente, é possível do seu paciente pagar e também faz com que você se sinta bem ao trabalhar. É o ganha-ganha. E você sabia que cobrar de maneira adequada tem outro efeito colateral bem desejável? Sabe por quê? A gente se sente aí meio desafiadas, às vezes até obrigada, a entregar o nosso melhor. Quando o preço é mais ou menos, o compromisso é mais ou menos, e torna-se até ok entregar mais ou menos. Agora, quando é o valor justo, além de darmos aí ao paciente liberdade para explorar o nosso conhecimento ao máximo, cresce sobre nós, os contratados, a responsabilidade de fornecer algo digno do preço que estamos cobrando. E aí, todo mundo ganha. Esse ponto é muito importante na minha mentoria e faz parte do trabalho com a mentalidade para se tornar uma psicóloga muito bem remunerada, lembra? Porque eu sei que na prática das mulheres, ainda mais as mulheres profissionais de saúde, é muito fácil a gente confundir os lugares do cuidado e do negócio, e isso atrapalha até a nossa lucidez na hora da gente cobrar e sustentar o nosso preço. Então, obrigada, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.